Bem, boa tarde a todos. Eu sou a professora Carla Leitão, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Estarei aqui coordenando essa sessão de trabalhos. Os trabalhos que serão apresentados nessa sessão são potencialidades do método de custeio, unidade de esforço de produção, com suporte à tomada de decisões gerenciais, de autoria dos autores Giovanni Daniele Tavares, Antônio Zanin e Silvana Dalmut Kruger. O segundo trabalho, a adaptação do método das unidades de esforço de produção ao princípio de custeio ideal, de autoria do Rodney Wernick. Me corrijam, por gentileza, tá? Se eu estiver pronunciando errado. Marluce Lembeck e Ivone Jungs. E o terceiro trabalho, eu já vou pedir perdão à autora se eu pronunciar alguma coisa errada, tá? Não hay problema. Estudio de la viabilidad de algunos emprendimientos de la producción de cerveja artesanal em Uruguai. Acho que foi. Dos autores Ana Maria Golpe, Eugênia Cabreira e Mariana Ramos. Perfeito. Muito obrigada, professora, pela gentileza. Então, eu vou dar início à apresentação do primeiro trabalho, oriento ao autor, né, que vai apresentar, que são até 10 minutos para a apresentação, e em seguida a gente abre 10 minutos para debates e questionamentos. Ok? Então, eu chamo agora o Giovanni Daniele, é isso? Correto? Isso, Giovanni Daniele Tavares, isso mesmo. Para apresentar o primeiro trabalho. Potencialidades do método de custeio e unidade de esforço de produção como suporte à tomada de decisões gerenciais. Certo. São 16h33. Tá. Só aonde que é o link para fazer o compartilhamento? Do lado da tela mudo, aí tem que começar a compartilhar. Na barrinha, você tá... Vamos lá. Tu tá em visualização ao vivo ou sala de controle? Tá azul. Sala de controle. Isso. Aí do lado tem layout, né? Configurações. Começar a compartilhar, aparece para você? Não. Quais são as opções que tem nessa barra aí para você? Em Settings, Start Sharing, Disable. Start Sharing. Então, está sendo possível a visualização? Sim. Então, boa tarde a todos os presentes, né? Boa tarde, professor Rodney. É um grande prazer estar aqui apresentando essa tarde o nosso trabalho desenvolvido juntamente com o professor Antônio Zanin, né, e a professora Silvana. Então, eu me chamo Giovanni Daniele Tavares. Hoje até é interessante compartilhar uma data muito especial, porque exatamente há um ano atrás eu me dirigia para o Congresso de Custos em Curitiba e acabei sofrendo um acidente no domingo, dia 10. Então hoje está completando um ano e graças a Deus aí muito contente de estar vivo, né? Pois passamos 25 dias internados aí no hospital e se recuperamos e vamos compartilhar esse trabalho com todos. Então, o nosso trabalho é potencialidades do método de custeio, unidade de esforço de produção, UEP, com suporte à tomada de decisões gerenciais. O nosso trabalho, então, trata na introdução que, principalmente, a força do mercado
exige ferramentas para o controle de gestão, né? E atualmente o mercado vem sofrendo inúmeras situações que cada vez mais estão fazendo pressão nas empresas, né? E então, para se manter uma boa gestão, é necessário ter ferramentas para o controle de gestão. E, aliado a isso, né, o grande número de itens produzidos por algumas indústrias dificulta o controle de custos, né, buscando, então, que as empresas utilizem e desenvolvam ferramentas para fazer a melhoria nos controles de gestão. E uma dessas ferramentas podem ser os métodos de equivalência, que podem ser utilizados, pois os métodos, né, vêm a criar uma medida padrão para facilitar a identificação dos custos e auxiliar no gerenciamento. E um desses métodos de equivalência vem a ser a ferramenta, o método de custeio, o EP. Então, o problema e o objetivo do trabalho. O problema: quais elementos potencializam o método EP como ferramenta de suporte a decisões gerenciais? O objetivo do trabalho é investigar os elementos potencializadores do método de custeio EP como ferramenta de suporte a decisões gerenciais em empresas que utilizam o método. A justificativa do trabalho é que verificou-se uma lacuna na literatura sobre a percepção, né, de gestores de diversas empresas centralizados em um mesmo trabalho sobre a utilização dos métodos de equivalência, principalmente do método EP. A grande maioria dos estudos já existentes, né, na literatura atual trata estudos de caso em apenas uma empresa, né? Então, nós buscamos aí fazer uma pesquisa realmente na prática de como está a utilização do método EP, com o intuito de identificar os principais potencializadores do método. No referencial teórico, né, os temas abordados foram os métodos de equivalência de produção, método unidade de esforço de produção, o EP, e os estudos correlatos, aonde se abordou, né, buscou fazer o contexto de toda a literatura já existente sobre os métodos de equivalência de produção, em especial, né, a utilização do método UEP vem a ser um método que busca padronizar, facilitar a identificação, criar uma unidade para facilitar a identificação dos custos de produção, né, em empresas multiprodutoras. Em relação aos procedimentos metodológicos, a classificação da pesquisa, descritiva, quantitativa, através de um survey. A coleta de dados aconteceu por meio da aplicação de um questionário adaptado do trabalho de Zanin et al. 2019, foi enviado pelo Google Docs com 64 questões que estavam divididas entre 7 sessões, das quais 6 sessões possuem escala Likert de 1 a 5. A população e a amostra da pesquisa, a população foi composta por 73 empresas que foram identificadas que realizam a utilização de algum método de equivalência, né, e conseguindo obter 34 empresas, vai ser a amostra da empresa, 46% que foi a amostra das empresas que retornaram o questionário. A análise dos dados aconteceu através da estatística descritiva. Então, aqui rapidamente, para caracterização dos respondentes, já entrando nos análise dos resultados, né, 79% dos respondentes foram do sexo masculino, que demonstra ainda uma predominância do sexo masculino nos cargos de custos, né, de gestão de custos. Em relação à atividade profissional,
14 dos 34 respondentes se intitularam gestores de custo. Em relação aos títulos de graduação, foram 16 formados em ciências contábeis e 13 em administração. Em relação à maior titulação, dos 34 respondentes, 4 respondentes possuem um mestrado, o restante, título de graduação. Caracterização das empresas participantes da pesquisa. Foram 17 empresas que fabricam mais de 500 produtos, que possuem um item de mais de 500 produtos. Então, são empresas de grande porte, que representa 50% da amostra. Também foram 19 empresas que possuem mais de 1.000 funcionários. Também, 50% da amostra. Demonstra, assim, que foi um trabalho realizado em empresas de grande porte que realmente possuem uma complexidade muito grande para fazer a apuração dos custos. Em relação à implantação do método do EP, das 34, 23 empresas, a implantação foi feita por empresa de consultoria e 8 tiveram a implantação própria. E o tempo de utilização do método EP são mais de 16 empresas que utilizam o método há mais de 11 anos. Em relação à análise dos resultados, já buscando identificar as potencialidades dos métodos de equivalência de produção, a primeira sessão analisou a utilização dos métodos de equivalência de produção. Tendo com isso, o item mais bem ranqueado dentre as opções disponíveis, os métodos são utilizados como suporte à gestão da produção, obtendo uma média na análise descritiva de 4,32. Então, Giovanni, mais 2 minutinhos, tá? Perdão. Olha, obrigado. As principais vantagens dos métodos de equivalência de produção, permite medir a eficiência e eficácia da capacidade, gerenciar a capacidade de produção, avaliar os produtos pela sua complexidade. E também um resultado importante é que mudanças bruscas no mix não desequilibram o modelo, mudanças bruscas no mix de produção. A utilização do método EP na era digital. Como nós estamos aqui presentes para fazer essa apresentação, a era digital também vem evoluindo, fazendo bem a desenvolvimento do método EP, permitindo que ele seja mais eficaz. A impulsão do método EP, procuramos saber como que o método EP poderia ser utilizado de maneira mais ampla. E conforme os respondentes, seria através de divulgação nas universidades, cursos, e também tornando os gestores das empresas conhecido o método. Outra sessão buscou também demonstrar o EP, as potencialidades no suporte à tomada de decisões. Para que as empresas utilizam o método EP? Então, com maior destaque foi para definição de custeio e preços. E gestão de produção, capacidade utilizada e ociosa, e medição de eficiência e eficácia. Então, as considerações finais, cabe destacar que os métodos são utilizados como ferramenta de suporte à gestão da produção. E eles apontam, que a utilização é mais forte em empresas cuja alta direção reconhece sua função e aplicação. Então, hoje é potencialmente utilizado para gestão das empresas, gerando informações relevantes para o gerenciamento e tomada de decisões. Algumas referências utilizadas na pesquisa. E então finalizamos a apresentação e a gente fica à disposição para esclarecimento de dúvidas e o meu muito obrigado a todos os presentes. Obrigada, Giovanni. Nesse momento, então, eu agradeço ao autor pela apresentação e abro espaço para questionamentos, comentários. Informo aos visualizadores que existe no canto superior da tela uma mãozinha que pode ser utilizada
caso queira fazer alguma pergunta. Oi, boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Rodinei. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem. Giovanni, como eu participei da tua banca de qualificação sobre esse mesmo tema, né? Só quero te elogiar, tu melhorou um pouco aí, né? Um pouco bastante, digamos assim. Um pouco bastante. Tá mais calmo para apresentar, tá melhor, hein? Tá melhorando, tá aprendendo. Estou trabalhando, porque a banca foi pesada. Não, com certeza, professor. Até agradeço aí pelas dicas, né, e orientação no trabalho. Com certeza o senhor também é um dos autores aí, referência no assunto, né? Com certeza. Então, te agradeço pelas colocações já e estamos trabalhando. Bem, eu teria enquanto ninguém mais fala, né? Eu vou só tirar uma dúvida acerca do teu trabalho. Eu li que no teu universo de pesquisa fez parte as 73 empresas, se eu não me engano. Isso. 73 empresas que faziam parte de um banco de dados de uma consultoria que implantava, não é, o método de unidade de esforço de produção, correto? Isso. Mas durante a apresentação você mencionou que eram empresas que utilizavam algum método de equivalência. Eu entendi errado ou... Isso. A população foram 73 empresas que continham, né, em dois sites de empresas de consultoria. E aí a gente questionou tanto do método UEP quanto de outros métodos de equivalência de produção, né? Entendi. Para entender se os respondentes, para buscar a resposta, se os respondentes conheciam outros métodos de equivalência ou métodos de custeio, né? Até para identificar se utilizavam outros métodos junto com o método EP ou não, né? Entendi. É porque no texto eu tinha lido que seriam exclusivamente as que utilizavam o EP, né? Então, sim, foi mais sim. Ok. Mais algum questionamento? Eu só gostaria de fazer também uma outra observação, que a primeira vez que eu li sobre o EP foi justamente um trabalho do professor Rodinei publicado na Revista Brasileira de Contabilidade. Eu não vou dizer, professor, a data, não vou dizer a data, não era estudante de graduação ainda, porque... Eu ia te pedir a gentileza de não divulgar a data para não parecer muito mais velho do que já somos, né? Pois é, mas foi meu primeiro contato, então foi bem legal ter aqui sua presença. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Acho que cabe destacar que nós iniciamos a coleta foi no final do mês, no início de março, né? Então acabou que pegamos bem a transição do início do coronavírus, né? Então acabou atrasando, dificultou a coleta de dados e até a montagem e elaboração da própria dissertação, né? Que quando nós enviamos para o Congresso de Custos, a dissertação do mestrado estava recém no início, né? E agora a gente já vem trabalhando com mais tempo, né? E realmente é um método assim utilizado em empresas de grande porte e, né, tem uma complexidade muito grande para a identificação do custo e resultado, né? Então é um método novo, né, que está engatinhando a utilização no Brasil. E o professor Rodney, né, tem diversos trabalhos aí nessa área, né, com esse tema. Bem, como não há mais questionamentos, né, eu vou então dar continuidade à apresentação dos trabalhos. Então,
Eu chamo agora o segundo trabalho para apresentação. Professora, eu só peço então que o Giovanni pare de compartilhar a tela para o Rodinei poder compartilhar agora. Obrigado. Isso. Eu que agradeço, Anthony. Então, vamos lá. O segundo trabalho, adaptação do método das unidades de esforço de produção ao princípio de custeio ideal. Será apresentado pelo autor Rodinei. Posso começar? Pode. São 16h51 até 10 minutos para a apresentação. Tá certo. Então tá, vou falar do artigo Adaptação do método das unidades de esforço de produção ao princípio de custeio ideal. Foi escrito por mim, por minha esposa Marluce, que morreu dia 21. Oh, meu Deus. Desculpa. E pela Ivone Juntos. Bom, o contexto. A concepção do método prevê a alocação do custo no formato do princípio de custeio integral. Porém, como ele permite medir a ociosidade da produção, provavelmente a configuração pode ser adaptada ao princípio de custeio ideal. Questão de estudo. Então, quais os ajustes necessários para aplicar a concepção do princípio de custeio ideal ao método UEP? O objetivo da pesquisa é identificar os procedimentos cabíveis para adaptar o método ao princípio de custeio ideal, ou seja, o custeamento sem a ociosidade. Está na revisão da literatura. A gente falou dos princípios de custeio integral e ideal, que é o Bornia que começou com isso, né? Os principais aspectos do EP em estudos anteriores assemelhados. A metodologia descritiva, qualitativa e no formato de estudo de caso. O objeto de estudo, uma pequena fábrica de confecções de município do sul de Santa Catarina. E o período, né, de trabalho foi janeiro e fevereiro de 2020. Então, apresentação dos resultados. Primeiro foi apurado o custo hora por postos operativos. Né? Então, esses 11.016 é o custo total mensal, segregado aqui por etapas. Que é dividido pelo número de horas do expediente mensal, te dá o custo hora por posto operativo. Em seguida, foi medido o tempo de passagem dos produtos nos postos operativos, aqui nessa tabela 2, na moldura vermelha. Uma das etapas do método EP é apurar o produto base. Então, o tempo de passagem do produto base, que é a blusa tecido fino infantil, vezes o custo hora em cada uma das etapas que ele percorre para ser produzido, vai dar o custo do produto base. A soma, né, do trajeto que ele percorre na produção deu 1,97 aqui, que é usado, né, como tem essa seta vermelha, na outra fase, que seria essa da tabela 4, né, para calcular o potencial produtivo inicialmente. Então, vou pegar o custo por hora do posto operativo, né, vou dividir aqui pelo custo do produto base, eu vou ter o potencial produtivo, a capacidade instalada em termos de UEP por hora. Vezes o tempo de passagem do produto, eu vou ter o equivalente em UEP. Somando isso tudo aqui, vai dar uma UEP para esse produto base. A produção mensal de UEPs e o valor em reais do custo do produto pelo custeio integral. O método UEP assume que todo o custo, digamos assim, da produção, né, deve ser atribuído ao produto, que é o custeio integral. Então, aqueles 11.016 lá do custo da primeira tabela, né, eu vou distribuir entre os produtos proporcionalmente ao consumo de UEPs. Então, da blusa de tecido fino, eu fiz 1.500 unidades no mês, se ela valia uma UEP, 1.500 vezes 1, 1.500 UEPs. Somando essa linha C, né, eu vou chegar numa produção total de 4.987 UEPs. Se eu gastei 11.016 para fabricar 4.987 UEPs, cada UEP vai custar 2,20, né, pelo custeio integral. Então, o custo unitário, se vale uma UEP, a blusa de tecido fino, e a UEP custa 2,20, vai custar, para ser transformado, 2,20, fora a matéria-prima. Vezes a quantidade produzida no mês, vai consumir 3.313, só esse produto blusa tecido fino. Somando todos esses produtos, nessa última linha da tabela 5, né, vai dar o 11.016, ou seja, todo o custo fabril foi atribuído integralmente aos produtos fabricados no mês. Como esse método permite apurar a ociosidade, aí ele consegue também ser adaptável ao custeio
ideal que fala. Então, para apurar a capacidade disponível utilizada de ociosa, a gente precisa do potencial produtivo, que foi calculado na fase anterior, que multiplico pelo expediente do mês em horas, eu vou ter a capacidade de UEPs, né, disponível. Se eu consigo fazer 5,14 UEPs por hora e tenho 187 horas disponíveis, eu consigo fabricar 9,61 UEPs. Então, se a capacidade utilizada foi de 925 UEPs, eu tenho uma ociosidade só nessa etapa interlock de 36, no caso, UEPs. Somando as ociosidades em termos de UEPs, né, a capacidade ociosa em termos de UEP, vai dar 602,51, que vai para a próxima tabela. Então, esses 602,51 UEPs ociosas do mês, se eu multiplicar pelo valor da UEP no mês, eu vou ter a ociosidade em termos de valor monetário por posto operativo, esse 1.330,94. Ou seja, uma média de 12,08 de ociosidade desta empresa em termos de custo de transformação. Então vamos comparar agora, né, o custo de transformação dos produtos nos dois princípios, que é essa tabela 8. O custo fabril total era de 11,016. Como a gente apurou uma ociosidade de 1.330, o custo exclusivo a ociosidade, o custo de transformar é 9.685. Então, refazendo o cálculo da UEP, não mais por 11,016, mas apenas pelo custo, digamos, exclusive a ociosidade, de 9.685, o novo valor da UEP passa para 1,94. Se eu considerasse o valor da ociosidade dentro dessas UEPs, seria 2,20, como foi o cálculo das tabelas anteriores. Então, descontada a ociosidade, a UEP vale 1,94. Então, o custo de transformação de cada produto está aqui. No caso, como vale uma UEP, custa 1,94 a UEP do mês, e esse produto, a blusa tecido fino, vai custar 1,94. Antes custava 2,20. Então, multiplicando pela quantidade de 1.500 peças fabricadas no mês, vezes 1,94, eu vou chegar no custo de transformação total alocado a esse produto. Fazendo isso para toda essa linha aí, que está destacada com a linha pontilhada, eu estou atribuindo 9.685, que é esse custo aqui da seta vermelha lá em cima, né? Exclusive a ociosidade. Comparando com o custo de transformação, já suportando a ociosidade, que seria 11,016, a diferença, né, está aqui de 1.330, ou seja, uma média aí de 12,08, a diferença da ociosidade, né, o custo de transformação com ociosidade e sem ociosidade. Então, análise do resultado. O método EP pode ser utilizado no contexto das duas modalidades de princípio de custeio. Na concepção original, ele usa o princípio de custeio integral, ou seja, todos os custos da produção são atribuídos ao produto. Já com o ajuste descrito, ou seja, apurando a ociosidade fabril, a gente adequa a configuração original do método ao princípio de custeio ideal. Ou seja, não vou repassar a ociosidade para o custo do produto. A ociosidade é um problema da empresa, não é do cliente. Não posso repassar para o preço. O que dá uma diferença aqui de 12,08%. Quanto aos resultados, então, o segundo resultado, seriam necessários, então, 4 passos complementares para adaptar o método UEP ao princípio de custeio ideal. Então, além daquelas etapas, né, tradicionais de implementar o método UEP, teria que calcular a ociosidade do mês, determinar o custo total de transformação do mês, excluído o valor da ociosidade do período, calcular o novo valor monetário da UEP e apurar o novo valor do custo de transformação, já descontada a ociosidade fabril. Então, essa adaptação do método UEP corrobora estudos anteriores sobre a possibilidade de utilizá-lo como suporte informacional, né, na contabilidade de custos. E aí tem alguns exemplos de artigos que trataram da aplicação do UEP na contabilidade de custo. Como resultados, então, já na parte de considerações finais, além de apurar o custo de transformação do produto, o método UEP permite apurar, né, pelos 2 princípios de custeio priorizados. No caso do custeio integral, a configuração inicial do método já aplica esse princípio, não tem que fazer nada. Já no caso do custeio ideal, precisa aqueles ajustes que eu comentei em slide anterior. E com isso, né, usando o custeio ideal, a gente apurou essa divergência de 12,08, comparando os 2 princípios de custeio.
Contribuições, então. Do ponto de vista teórico, a evidenciação de que os procedimentos de adoção do método podem ser complementados para adaptá-lo ao princípio de custeio ideal, que viabiliza o uso dele na contabilidade de custos, né? Principalmente para atender a obrigatoriedade aí de considerar os conceitos de capacidade teórica, normal e real. Quanto ao ângulo prático, é identificar o valor da ociosidade fabril e o peso deste na atribuição de custos aos produtos. O custo de transformação unitário dos produtos seria 12,08% maior, né, se eu não excluísse a ociosidade fabril. Então, de limitações. A primeira diz respeito ao fato de ser um estudo de caso. Então, as conclusões, a priori, são restritas, né, a esse ambiente de pesquisa. A segunda é terem sido utilizados dados fornecidos pela empresa, sem que tenha ocorrido uma avaliação quanto à veracidade destes. Então, assume-se que representavam a realidade pesquisada, né? Recomendações para trabalhos futuros. Testar a aderência da mesma abordagem em processos produtivos diferentes. E aplicá-la em outros métodos de custeio baseado no fator tempo de produção, como é o caso do TDABC, para poder cotejar os resultados, se for o caso. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Estou à disposição se alguém quiser comentar alguma coisa. Bem, obrigada. Nesse momento, eu abro espaço para questionamentos e comentários. Mais uma vez, lembro aos visualizadores que existe uma ferramenta no canto superior da tela, que pode ser acionada uma mãozinha para poder fazer seus questionamentos. E, professor? Pois não? Lá no caso dessa empresa, eles já utilizavam o método ou passaram a utilizar após a realização do trabalho? Como é que foi assim, a aceitação em relação ao resultado da pesquisa? Tá, nesse caso aí era de eles começaram a usar esse método há 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando um orientado de trabalho final de curso, né, de graduação, fez a pesquisa, no caso, né, implementou essa planilha de custo EP lá naquela empresa. Então, a partir dos dados disponíveis, né, já que vinha atualizando, né, passou a trabalhar com isso naquela empresa, eu peguei os dados para fazer essa comparação, por exemplo. Não, é legal assim ver empresas, né, iniciando o desenvolvimento desse método. É que aqui na região tem bastante empresa de confecção que trabalha com a tal da facção que fala, né, terceiriza a costura, corte, etc. E aí esses métodos baseados em tempo, como é o EP e o TDABC, é o que tem que aplicar, né? Com certeza. Então aí tem bastante tipo de empresa que cabe esse tipo de método, né, aqui na região também. Até para facilitar a avaliação, né? Daqui a pouco, como se discute preciso privilegiar daqui a pouco a fabricação de um item, né? E então tu teu identificado a tua capacidade de produção, teu tempo ocioso, qual item vai dar uma melhor margem de contribuição ou uma margem final, né? Isso no congresso do ano passado que tu não participou porque tu estava no hospital. É verdade. Nossa Senhora. Eu fiz a comparação de 2 linhas de produção. Então, na linha de produção A, comparando com a linha de produção B, qual tinha um custo maior ou menor. Então, os produtos de determinada linha eram menos lucrativos que a outra. Então, se é para fazer uma linha de produtos um grupo de máquinas e outro grupo em outro grupo de máquinas, se um é mais lucrativo, vou usar, né, as 2 linhas para fabricar a linha de produção de mercadorias mais rentáveis. Né? Então serve também para isso. Com certeza. Bem, alguém mais gostaria de fazer algum questionamento, alguma observação, comentário?
Bem, então, nesse momento, né, eu agradeço ao autor do trabalho, parabenizo pela apresentação e expresso aqui meus sentimentos pela sua perda. Meus sentimentos, viu, professor Rodinei? Vamos prosseguir. Neste momento, então, eu chamo o terceiro trabalho. Me desculpa. Parar de compartilhar aqui para ela poder fazer. Tem uma mão levantada ali. Me desculpem, são tempos difíceis, né? Vamos lá. Terceiro trabalho, estudio de la viabilidad de algunos empreendimentos de la producción de cerveza artesanal en Uruguay. Autora Ana María Golpe. Estoy tratando de compartir, pero me dice como que no está habilitada la función. Anthony, você pode auxiliar, por gentileza? Ela está dizendo que não está conseguindo habilitar a função. Anthony? Se nos foi Anthony. Bem, no menu, quais as funções que está aparecendo no menu? Start sharing, pero está inhabilitada. Clicando em Start Sharing, não aparece? Caiu aqui, professor, eu só vou subir aqui um momento. Tá ok. Porque tava dando erro na hora de clicar aqui. Já subiu, Carlos. A ver si ahí podemos. Sí. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien. Bueno. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en español. Si hay algo que no entienden, por favor no duden en interrumpirme. Este es un trabajo que está hecho en coautoría con la contadora Mariana Ramos y la contadora Eugenia Cabrera. Y mi nombre es Ana María Golpe. Es un estudio de la viabilidad de algunos emprendimientos de la producción de cerveza artesanal en Uruguay. Un emprendimiento que está teniendo una explosión. A modo de introducción tenemos algunos datos. En el mundo hay más de 19.000 establecimientos en 209 países, de los cuales el 94% es de producción de cerveza artesanal. En Estados Unidos y en el Reino Unido la cantidad aumentó un 10%, o sea, es un mercado en expansión a nivel mundial. El mayor productor de cerveza artesanal es Estados Unidos, que tiene 4.750 cervecerías artesanales de un total de 5.025 cervecerías en todo el país. En el Reino Unido es el que posee la mayor cantidad de cerveza per cápita. Acá hay algunas dudas con la República Checa. Tiene 25 millones de hectolitros por habitante, Estados Unidos 15 y Alemania 16, o sea, una gran cantidad. Los principales productores son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Canadá, Holanda, Suiza y Australia. En Uruguay, el año 2019, que fue cuando se realizó esta investigación, había unos 300 cerveceros artesanales.
muchos comenzaron como un hobby. Mucha gente joven lo toma como un hobby, comienzan haciendo la cerveza esta artesanal y después algunos se transforman en micro y pequeños emprendedores. Un poco de la historia del Uruguay. La primer receta de cerveza artesanal está en el Código de Hammurabi, aquel que aprendíamos en historia. Ahí está la primer receta de cerveza encontrada a nivel mundial. En Egipto hacían una especie de cerveza y ya le agregaban miel y cebada. Y aparte le ponían a veces dátiles, cosa que vienen haciendo ahora, donde hacen cervezas con diferentes sabores. Después, la diosa Ceres tenía como un ofrecimiento de una bebida. Esa bebida era llamada cerevisa y de ahí proviene el nombre que tenemos hoy de cerveza. Ya a mediados del siglo XV, los monjes comienzan a tener la fabricación de cerveza. En el siglo IV, Guillermo de Baviera introduce lo que luego se denomina la ley de pureza, donde dice que la cerveza solo podrá contener agua, malta y cebada. En el siglo XVIII comienzan a establecerse los depósitos de cerveza en sótanos. Y acá a la derecha tenemos las tres principales fábricas de cerveza en el siglo XX, que es Barton de Inglaterra, Munch de Alemania y Pilsen de Polonia. Ahí tenemos un poco cuál es el proceso de la producción de la cerveza artesanal. Lo primero que se hace es poner el grano en esos bidones. El grano se le agrega agua, luego se muele ese grano. Se saca por un lado la parte del grano seco y por el otro lado la bebida. Después se le agrega lúpulo, que es un producto que le da aroma y sabor. Después se filtra y se le pone la levadura, que lo que hace es que dure mucho más en el tiempo. Y después se va a la etapa de maduración, ¿sí? Donde se deja asentar determinado tiempo según las recetas que tengan y luego se envasa. Ese es el proceso de maduración. Las etapas de 1 a 6, los productores artesanales lo hacen en un día, a veces hasta las 7 y las 8, y las otras sí llevan un poco más de tiempo. ¿Qué hicimos en esta investigación? Hicimos dos cosas. Hicimos una pequeña encuesta sobre cómo estaba en el Uruguay el mercado para el consumo de cerveza artesanal, donde dio que la mayoría de la gente, un 40%, consumió más de 10 veces en el año cerveza. ¿En qué momentos lo consumió? Básicamente un 51% en salida con amigos. Y de las cervezas, la que prefieren ampliamente entre la artesanal, la industrial, y si le es indiferente, la artesanal tiene una amplia mayoría. O sea que habría un mercado para este producto. Respecto de si sabe cuál pedir, bueno, ellos contestaron que un 28,8% ya es fiel a determinada marca, pero hay otro 28,8% que analiza las opciones que se le presentan en el menú.
o sea que hay posibilidades de ingresos en el mercado. Y prefieren, la cerveza artesanal, aunque sea más cara. Cuando se le pregunta respecto de las preferencias, prefieren la artesanal un 56% contra un 12% de la cerveza industrial. Y dentro de las cervezas prefieren ampliamente la rubia, ¿sí? Un 84% prefiere la cerveza rubia frente a la roja y la negra. La otra parte de la investigación consistió en el análisis de 3 establecimientos, 3 microemprendimientos. De estos 3 microemprendimientos, 2 están en la ciudad de Montevideo y 1 está en la ciudad de Rocha, que es una ciudad balnearia, ¿sí? Que trabaja mucho en las épocas de verano. Cuando analizamos, ellos tienen 2 tipos de cerveza. 2 productos de cerveza. La cerveza, cuando la hacen embotellada en unos envases de medio litro, y después tienen una cerveza a granel que la presentan en unos barriles de unos 20 litros. Cuando analizamos los márgenes de contribución, vemos que tenemos un 35%, un 43% y algo parecido un 35%. Para la cerveza embotellada. Sin embargo, cuando analizamos la cerveza a granel, vemos que la empresa 1 del 35% se va a un 45%, la empresa 2 de un 42% en realidad hasta baja su margen cuando analizamos la cerveza a granel, y la empresa 3 de un 34-35% se va a un 37%. O sea, vemos diferentes situaciones. Les comento que no pudimos trabajar con los precios reales que tienen estas cervezas por un tema de confidencialidad que pidieron las empresas. Pero el precio de la cerveza en Uruguay artesanal ronda entre los 3 y los 5 dólares. Después, cuando analizamos el estado de resultados de cada una de estas empresas, vemos que la empresa 1 obtiene utilidad un 21%, la 2 un 5% y la 3 obtiene una pérdida. Cuando nosotros miramos los costos, acá tenemos el costo fijo de la mano de obra, que en el trabajo se consideró como un costo, pero muchas veces se confunde entre el costo y la remuneración, porque son artesanos trabajando. Y vemos un gran problema que tienen en esta empresa 3, que la lleva a la pérdida de una gran estructura de costos fijos. Esta empresa 3 está invirtiendo con el objetivo de poder acceder al nuevo mercado. Luego se calcularon los puntos de equilibrio, 1096 litros, 1637 litros y 2588 litros por la pesada estructura que está teniendo la empresa 3 con el objetivo de extenderse en el mercado. A nivel de conclusiones, para poder comparar, se consideró solo el tipo de cerveza IPA. En la práctica, los establecimientos trabajan con otras cervezas artesanales, por lo que su ganancia es un poco mayor. La encuesta fue realizada sobre el mercado, pero no tiene rigor científico, aunque los resultados coinciden con el aumento a nivel mundial de la cerveza artesanal y de otras investigaciones de mercado, ¿sí? Porque la investigación se hizo con las personas que quisieron contestar. Los que contestaron fueron jóvenes, mayoritariamente de sexo femenino, estudiantes que consumen en salidas con amigos, prefieren la cerveza rubia y están dispuestos a probar otras cervezas artesanales, aunque tengan que pagar un poco más. Bueno, como vimos en los estados, 2 tienen rentabilidad y una tiene resultado negativo. El margen
margen de contribución va entre un 35 y un 45, o sea que tienen un margen de contribución muy interesante. Comparado con otras instituciones, la empresa que da rentabilidad tiene una variación de un 300% de los costos fijos. Costos fijos que se mueven entre un 11 y un 35%, o sea, tenemos el triple y eso es lo que lleva a perder. La mano de obra, como les comentaba, se consideró como un costo, pero en la situación de estos productores artesanales, en realidad se confunde la mano de obra con el dueño de la empresa. Cuando hablamos de dólares, las cifras no son muy estimulantes porque la utilidad va entre 400 y 800 dólares. O sea que la rentabilidad no es muy buena. Bueno, y esta es la bibliografía. Y bueno, espero haber cumplido con el tiempo y muchas gracias. Bem, nesse momento, né, do prosseguimento, a sessão, abrindo espaço para questionamentos e comentários. Professora, posso perguntar? Isso. Por gentileza. Eu procurei a mãozinha aqui, mas não achei a mãozinha. Não sei se é porque a gente está ali de apresentadores. É, porque nós estamos como apresentadores. Tá, então para a apresentadora, né, Ana Maria Golpe. Sim. Então, primeiro cumprimento pelo trabalho, pela apresentação que fez, né? E aí tem algumas curiosidades minhas aqui. Sim. Quando eu fui ao Uruguai há algum tempo atrás, bebi bastante a cerveja chamada Patrícia. Ainda existe? Sí, sí, existe Patricia y es una cerveza industrial. Isso. Não, porque Patrícia aqui no Brasil é nome de mulher, por exemplo, né? E lá me parece Uruguai que também. Patrícia... Ah, é? Em Uruguai eu achei também. que fosse no Sim, sentido sim. de nacional, de conterrânea, alguma coisa assim. É uma Sí. coisa que eu achei estranho na época, né? Patricia es un nombre de mujer y también significa alguien de abolengo, alguien patricio, como si fuera perteneciente a la nobleza. Ah, sim, entendi. Também ali eu gostei bastante da história ali da cerveja, né? Conheci. Até tem uma série no Netflix que fala Sim. da Oktoberfest, né? A criação da Oktoberfest. Eu assisti acho que faz um mês mais ou menos. Tá, deixando as perfumarias de lado, então, qual é a tributação que incide aí sobre esse preço de venda? Qual é o imposto que paga, por exemplo, se eles quiserem comercializar isso? Em termos de percentual do preço de venda, porque você falou ali de custo variável, mas a princípio eu entendi que fosse só matéria-prima. Sí, eso básicamente es materia prima. La mano de obra en general es fija y está realizada por los dueños de los emprendimientos. Estos emprendimientos trabajan en negro, le decimos nosotros, o sea, trabajan sin tributar. Y sin tributar, o sea, no obtienen mucha rentabilidad. Seguramente es por las cantidades que ellos producen, porque como lo hacen estilo hobby, o sea, en el tiempo que tienen libre y trabajan en otras actividades o en el verano, sobre todo el emprendimiento que trabaja en el departamento de Rocha, donde va mucha gente joven, trabajan más en el verano. Entendi. Então, é uma dúvida que eu tinha ali. Então, a tributação, como não é um mercado formal, digamos assim, né? É informal. Ellos en general son informales. Los artesanales, por lo menos estos tres, son informales. La parte de la carga tributaria en Uruguay es muy cara, porque, por ejemplo, los aportes por la mano de obra a veces va entre un 20 o más de por ciento de tributación. Y si consideramos la parte de la tributación del operario y la parte de la empresa, es un 40%. O sea, es bastante caro.
Y después el impuesto a la renta es de un 25%. Y después tenemos el impuesto específico interno, que es un impuesto a los productos de lujo, como pueden ser los vehículos o las bebidas, que ronda en un 10%. O sea, ya no es muy atractivo por las cantidades que hacen y no da mucha utilidad. Si a eso le agregamos los impuestos, o sea, seguramente da pérdida en todos los casos. Agradeço. Então, aprendi um pouco da história da cerveja e da característica do contexto do Uruguai, então, com esse texto aí, a sua apresentação. Muito obrigado. Estos son emprendimientos artesanales aislados. Nosotros también tenemos la parte industrial, que la más grande de las industrias, que supo ser uruguaya, ahora está en manos de una empresa brasilera, que es la Pilsen. Tenía la marca Pilsen, no sé cómo es que se llama la empresa brasilera que es la dueña de las acciones y es la que está comercializando. Esa. Continuando, alguém mais gostaria de fazer algum questionamento à autora? Faltó la degustación de cerveza. Sí. para poder evaluar. Sim. Esse é um inconveniente. No final esse é um inconveniente de um congresso virtual. Se fosse presencial, acho que teria, né? Com a cerveja ficaria para sessão por mais algumas horas. Para el próximo. Tem algum visualizador ou apresentador gostaria de fazer mais algum questionamento? Pois não, professor Valim. Olha só, eu na realidade eu levantei a mãozinha que o professor Rodney falou, ó, tem alguém com a mãozinha levantada. E acabaram que me jogaram para dentro da sala. E aí eu tô quietinho aqui na sala aqui. Primeiramente, falar com a professora Ana Maria, que foi maravilhoso ouvir sobre cerveja, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de cerveja e agora vou gostar mais ainda de saber esses detalhes da cerveja. Eu vou tomar cerveja acompanhando esses detalhes aí, ricos aí, de pesquisa dentro da cerveja. Então, parabéns aí. Mas a minha fala foi, na verdade, com o professor Rodney, né? Eu não poderia deixar passar em branco, né? E aí eu queria só... Na verdade, professor Rodney, eu não queria nem falar nada sobre o artigo, assim. O artigo está excelente, maravilhoso. Falar de custeio ideal, da realidade entre o ideal e a realidade, é uma coisa que o senhor faz já há um bom tempo e eu venho acompanhando o seu trabalho. E, na realidade, a gente já está em congressos todo ano já, mas eu não podia, como um professor da área de contabilidade, um professor da área de custo, deixar esse momento passar em branco. Sei que o professor, né, manifestou aí o seu sentimento em algum momento da sua apresentação, mas eu quero lhe dizer que eu tenho a minha esposa também, que me acompanha, é professora, né? E eu sei que o momento que todos nós vivemos é de uma dificuldade muito grande, mas como professor, como pesquisador, eu não poderia deixar de dar o meu abraço, de ser solidário ao meu amigo, entendeu? Que é pesquisador, um dos melhores pesquisadores, um cara altamente envolvido no Congresso, mas eu lembrei de 2014, que nós estávamos lá em Pernambuco, né? E aí teve lá um congresso, e nesse congresso você estava com 3 artigos aprovados, nesse congresso lá em Pernambuco. E aí o que aconteceu? Eu lembrei disso e exatamente nos 3 artigos a Marluce estava contigo lá. Isso é uma vitória, né? São lembranças boas que a gente tem de todo esse processo de vida. Então, receba aí o meu respeito, o meu abraço, né? Nesse momento eu sei que é difícil, e você é um cara que nunca faltou um congresso, na realidade, né? Difícil, um congresso que você não esteja, né? Então, isso vai passar e que Deus possa nos abençoar, e você, sua família, entendeu? Tá bom, irmão? É isso aí que eu tenho para te falar. Obrigado por tudo que você tem feito para a classe contábil, para a gestão de custos nesse país. Agradeço. Receba o nosso abraço, professor Rodney. E mais uma vez, nossos sentimentos. Igualmente.
Bem, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Então, nesse momento, mais uma vez, eu agradeço a autora, como todos já expressaram, né? É sempre muito enriquecedor a gente conhecer a realidade, né, de outros países, né? E foi muito assim, muito enriquecedor. Cada um dos trabalhos, né? Cada um dos trabalhos da sessão eu considerei muito rica, né? Porque ofereceu, né, perspectivas, ofereceu, né? A gente teve um estudo de caso, a gente teve, né, um estudo feito em um outro país. A gente teve aqui o Giovanni com a perspectiva, né, de empresas que estão utilizando, né, a UEP num campo muito restrito, né? Então, assim, foi muito bom. Só tenho a agradecer pela oportunidade de ter assistido, né, e coordenado essa sessão com trabalhos dessa qualidade. E é isso, eu dou aqui por encerrada a sessão, agradecendo aos autores que apresentaram seus trabalhos, parabenizando-os e agradecendo também aos visualizadores que estiveram presentes e a nossa equipe de suporte, viu, Anthony? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, professora Giovanni, professora Ana Maria, um abraço para vocês, né? Professor Valim, um abraço. Um abraço, irmão. Obrigado a todos. Obrigado. E em nome da minha venda, estamos indo para encerrar a sessão. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Obrigada a todos. Hasta luego. Buen congreso. Igualmente. Sorry, miss, I didn't want to just go by the